O Pleno News hoje entrevista Ana Alves Lázaro, ela que é fundadora da Fundação Hope and Justice, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Nós vamos conversar sobre o caso Marcos Grubert, que está preso. Ele que é marido da cantora gospel Luísa Rosa. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse caso. Oi, Ana, boa tarde, obrigada, Oi, tá? Monique. Oi, Monique, boa tarde, querida. Eu que agradeço a oportunidade. Ana, então vamos começar falando, você que fundou a organização em Orlando, mas agora você está em Recife. O que é exatamente a Hope and Justice Foundation? Bom, a Hope and Justice Foundation é uma organização que tem uma instituição sem fins lucrativos, que tem se tornado referência internacional na prevenção e no combate ao tráfico humano, à violência doméstica e ao abuso e exploração sexual infantil. A Hope and Justice surgiu na Flórida, em Orlando, mais precisamente, onde eu a fundei, e a gente desenvolve um trabalho nessa perspectiva desse combate a esses crimes, atuando com imigrantes, com locais, mulheres, homens, crianças vítimas desse crime. Então, a gente trabalha com 4 pilares, que é o pilar da prevenção, através de cursos, treinamentos, orientações, palestras, workshops, sobre esses temas, através também do suporte à vítima, o pilar da proteção e suporte à vítima, depois também na área de pesquisas, de estudos, desenvolvimento de propostas de projetos de lei para acrescentar nessa legislação, tanto lá na Flórida quanto nos países que a gente trabalha em parceria com outras instituições, e também na parte de repressão, com denúncias, com parcerias com autoridades policiais, autoridades do judiciário. Então, sempre focando no combate e na prevenção desses crimes. Vocês acabam funcionando também como uma espécie de refúgio das vítimas que estão inseguras de, primeiramente, a polícia, e fazer uma mediação entre a vítima e a justiça, é isso também? Exatamente. A gente, especialmente imigrantes, né, que estão em situações de vulnerabilidade, geralmente o imigrante ele é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque por mais que ele tenha proximidade com aquele país para o qual ele migrou, ele não vai conhecer toda a cultura do país, ele não vai conhecer todas as leis, ele não vai conhecer, muitas vezes não domina o idioma, e isso faz com que esse imigrante se torne uma presa fácil para predadores, né? Para cometimento desses crimes, e tornando o imigrante, de uma maneira geral, vítima. É o que a gente vê muito em Orlando, né? Principalmente a gente atende todas as nacionalidades, mas eu vou falar aqui dos brasileiros, né? O meu país, eu sou brasileira. A gente chega em Orlando e vê as pessoas migrando para lá, imigrando, e vê também chegando como turista, e não fazem ideia de que Orlando é a 3ª cidade que mais tem casos de tráfico humano reportado no país. A Flórida é o 3º estado, e eles não têm noção da vulnerabilidade que eles se encontram quando eles chegam lá. E aí é preciso conhecer, preciso saber como se portar, como lidar nos ambientes. Tem aquela falsa sensação de segurança, porque a realidade da violência lá é completamente diferente da realidade da violência no Brasil. No Brasil, ela é muito assintosa, ela é vista de pronto. Já lá na Flórida, nos Estados Unidos, em Orlando, não funciona bem assim. É uma violência mais refinada, mais disfarçada, com técnicas mais avançadas, e que o imigrante brasileiro ele não tem noção. E a gente está lá para orientar. E aí eu aproveito para dizer que isso não é uma situação que acontece só em Orlando. O tráfico humano está no mundo inteiro. A violência doméstica ela está no mundo inteiro, né? O abuso sexual infantil está no mundo inteiro. Então, é preciso ter esse entendimento, para não achar que eu não vou sair mais, eu não vou viajar. Não, a gente precisa viver a nossa vida de maneira normal, desde que a gente conheça o nosso inimigo, né? Saiba como é o modus operandi deles, e que a gente possa saber se proteger, né? Que a gente saiba se proteger. É isso que a gente ensina, e tem funcionado, e a gente tem conseguido cumprir o nosso objetivo.
Perfeito, Ana. E vamos entrar agora no caso Marcos Gruber, que é um caso até em que o predador, digamos assim, também é um imigrante, né? E não um nativo. Exatamente. Foi de imigrante contra imigrante. Então, só para contextualizar, Marcos Gruber está preso, né, preventivamente, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos. E o que a gente sabe, informações que a gente sabe do caso é que a mãe da criança procurou a instituição juntamente com a Heloísa Rosa, foi isso? Elas chegaram juntas a Hope? Exato, nós fizemos o atendimento delas, as duas, todas as duas, nós temos um sistema, uma plataforma de denúncia, né, e de atendimento, onde todas as duas escreveram, narraram tudo que tinham para falar sobre a situação, tanto a Aline quanto a Heloísa, e a Heloísa, inclusive, pedindo que nós tomássemos providências, porque ela tinha certeza que algo errado tinha acontecido, algo de estranho tinha acontecido e que isso precisava ser investigado, porque ela não estava satisfeita com aquilo. E ela pediu ajuda, inclusive depois em contatos telefônicos, ela chorava, dizendo que queria ele na prisão, eu quero ele na prisão, eu quero ele... E depois que a gente, como devemos fazer, é nosso dever, reportamos à polícia junto com a Aline, e quando a polícia quis ouvi-la, ela se negou, ela rompeu com a Aline, cortou todos os contatos com ela, né, com a mãe da vítima, e se negou a contribuir com a justiça, com as investigações da polícia. Então, a Heloísa chegou a querer a prisão do marido? Ela chegou a querer a prisão do marido. Ela gritava, revoltada no telefone, ele precisa ser preso. As pessoas que estavam da nossa equipe, da área do departamento de psicologia e do departamento jurídico, que estavam no momento do atendimento, ela estava no telefone e ela urrava no telefone chorando que ela não ia admitir isso, que ele tinha que ser preso. E, além do mais, ela escreveu também na nossa plataforma, que é confidencial, mas a polícia já pediu disclosure disso à justiça e a gente já está encaminhando tudo isso para a justiça também. E segundo eu sei, Ana, me corrija se estiver errado, o espaço, o intervalo entre a Heloísa ter essa atitude de querer a prisão do marido e de declinar, de desistir de se envolver com o caso, foi de mais ou menos 1 mês, 30 dias? Mais ou menos isso, porque aí ela recuou e quando a Aline a procurou para dar andamento, né? Inclusive oferecemos nossa equipe, né, de counseling, de psicóloga para ela, para as crianças dela, porque a nossa preocupação de imediato foi com as crianças, né? Se ele é um predador, se ele teve esse comportamento de abusar de uma criança, como é que estava a situação dos filhos dele, né? O que é que estava acontecendo ali dentro daquela casa? E todos nós sabemos, por menor contato que a gente tenha com essa realidade, que um predador ele não faz uma vítima. Quando ele vem ser descoberto, muitas aí já foram vitimadas por ele. Então, é óbvio que a gente precisa provar, que a gente precisa receber essas denúncias, mas a gente sabe. Então, a preocupação nossa foi com todas as crianças, não só com a criança da Aline, mas com os filhos dele, da Heloísa também, que até então, esse período todo, estava sobre o convívio com esse predador. Então, a nossa preocupação, quando a gente começou a questioná-la sobre a questão dos filhos dela, eu acho que ela recuou, acredito eu, enfim, não quis contribuir. A polícia procurou, tentou conversar com os filhos dela também, ela impediu, e a partir daí ela se tornou o silêncio, foi o silêncio total, e não aceitava nenhum contato com a Aline, e aí a gente respeita, mas enquanto instituição, o nosso dever, né, enquanto cidadão, enquanto cristão, o nosso dever é reportar para a polícia e para o conselho lá, que a gente chama, que é o Departamento de Crianças e Famílias do Estado da Flórida. E assim fizemos. E, Ana,
quando ocorreu o crime, que foi em 2023, né? Abril de 2023, é isso? Exato, abril de 2023. A Aline ainda tinha relação profissional com a Heloísa? Ela ainda era assessora da Heloísa? Sim, ela ainda era assessora, estava em plena atividade de trabalho, ainda era assessora dela. Ainda era... Então, a Heloísa cortou todos os contatos até profissionais. Elas tinham um relacionamento pessoal para além do profissional? Tinham, elas é porque ela, como assessora, convive diariamente, todo o tempo, montando estratégia de marketing, de mídia, de agenda, de shows, todas essas coisas faz com que a pessoa vá construindo, né, uma relação diária de confiança, de amizade, frequentavam as casas de um do outro, aí as duas famílias, tanto o esposo da Aline quanto a Heloísa e o Marcos frequentavam a casa do outro, saíam, almoçavam, jantavam, tinha uma relação, uma relação de amizade. Por isso que foi... seria cruel do mesmo jeito, mas a dor da Aline, né, a decepção, da confiança que ela teve, de abrir o coração, de abrir a casa, né, de confiar a própria filha nas mãos da Heloísa e do Marcos, e no final aconteceu uma situação terrível dessa. Certo. E a Heloísa demonstrou saber de comportamentos estranhos anteriores do Marcos? Você teve essa percepção sobre a Heloísa? Porque quando você conta que no telefone ela disse que algo estranho estava acontecendo. Não parecia que ela estava falando de um fato consumado, de que apenas ela tinha a impressão de que algo tinha acontecido. Não ficou muito claro. O que ficou claro foi que ela narrou os fatos, né, dizendo o que aconteceu e que todos esses fatos, a consistência dele, por isso o indiciamento dele com a pena capital, porque os fatos eles eram consistentes com as provas materiais que existiam e com a declaração da criança, com o tratamento psicológico da criança. Então, agora, depois de todo o processo, a gente entende do que ela estava se referindo, né? A gente agora sabe do que ela se referia. Então, ela sabia, e assim, chegou ao meu conhecimento, e a gente tem essas testemunhas que vão ser apresentadas no momento oportuno, que outras situações aconteceram, da preocupação da própria Heloísa de dizer que eu não vou suportar mais isso, ele já... de novo, Marcos de novo. Então, isso aí são declarações que foram dadas por testemunhas que temos, que convivia com eles, que tinha amizade com ela e que vai estar sendo arrolada no processo judicial no momento oportuno, que já se prontificou, inclusive, a falar. Você tem ideia de quanto é esse tempo? De qual é o prazo? Se é a longo prazo ou já está em vias de finalizar o processo? A primeira audiência... Sim. Não, o processo está iniciando agora, né? Nós tivemos um inquérito policial que durou 1 ano. Muitas coisas aconteceram durante esse inquérito. Eles dificultaram muito todo o andamento, não quiseram dar depoimento, não quiseram aceitar que os filhos fossem ouvidos pela psicóloga, não quiseram ajuda da fundação, não quiseram ajuda do Estado. Eles se trancaram e simplesmente fizeram como se nada tivesse acontecido. Ela voltou para ele porque havia supostamente se separado e estavam os dois juntos vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a vítima estava em um processo de sofrimento, né, por ter passado por tudo isso, sendo acompanhada pela psicóloga do Estado e pela psicóloga da nossa instituição. E nós temos os laudos todos e são irrefutáveis, sabe, as provas, e a gente, infelizmente, eu não posso falar muito, mas não deixa dúvida do que aconteceu. E aí, com tudo isso, ela continuou convivendo com ele, e depois da nova denúncia, a gente entendeu que há um modus operandi dessa situação, né, dele cometer o crime. No início, ela se manifestar revoltada, que não vai aceitar, e, em seguida, ela volta para ele e despacha a vítima. Então, isso tem sido de forma reincidente, tem acontecido de forma recorrente ao longo dos anos. Então, o que deixa
a entender, né, e dá a entender que há uma cumplicidade nisso aí, né, um apoio para que ele cometa esses crimes, até porque se ela sabia dos crimes anteriores, como é que ela convida uma criança, sabendo do comportamento dele, para dormir na casa dela, sabendo do risco. Ela assumiu o risco que essa criança poderia ser abusada. E ainda assim, ela convidou e deixou essa criança exposta a essa agressão, a essa violência. Por isso. Desculpa, eu te questiono justamente isso. Se foi a primeira vez que a criança dormiu na casa da Heloísa, a filha da Aline dormiu pela primeira vez lá, ou acontecia normalmente, pelas crianças serem próximas? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ela insistiu e pediu para que a menina dormisse lá, com a filhinha dela. Né? E a nossa preocupação, Monique, hoje em dia, enquanto instituição, é com relação a essas crianças da Heloísa. Entendeu? Essas crianças precisam ser ouvidas pela psicóloga, precisam ser ouvidas pelas autoridades. Até que ponto essas crianças não foram abusadas também, né? O que é que está acontecendo ali dentro daquela casa? Por que esse homem ele vem de forma recorrente cometendo situações como essa, abusos como esse? Está aí agora o caso da Josiane. Temos denúncias de outros casos, estamos apurando outros casos tão sérios quanto esse que ocorreu em Orlando. A gente, infelizmente, ainda não pode compartilhar com vocês, mas no momento oportuno vamos compartilhar também. Então, assim, como é que ela sabe que o marido tem esse comportamento e traz uma presa, né, para dentro da casa dela, uma criança indefesa para dormir dentro da casa dela, junto com a filha? E essas crianças, e a filha e o filho, como é que eles estão? Como é que está a saúde mental dessas crianças? Como é que está? Será que elas foram abusadas ou não? Até que ponto isso está acontecendo? Então, a nossa preocupação é essa. Por isso, reportamos essa situação ao DCF, ao Departamento de Crianças e Família da Flórida, reportamos à polícia. A nossa instituição tem o dever de reportar essas denúncias, e provavelmente eu já tomei conhecimento que a polícia já foi até a casa da Heloísa e não encontrou as portas fechadas. Se ela estava dentro de casa ou estava fora, não se sabe. Já tentaram contato com ela e ela também não dá resposta. Ou seja, ela está se comprometendo cada vez mais. Ela precisa vir a público se defender. Ela precisa vir a público dar esclarecimentos, né? Dizer como é que estão essas crianças. A gente vive num estado, na Flórida, que é um estado muito rigoroso com a proteção às crianças. Nosso governador, o DeSantis, ele tem uma mão de ferro com relação a isso. Não toque nas nossas crianças. E aí, essas duas crianças, o que é que está acontecendo, né? Então, nós não vamos sossegar enquanto não tivermos a certeza que essas crianças não foram abusadas, que essas crianças estão bem, estão com a saúde e a integridade física e a saúde mental em dia. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento, não tiver a certeza disso, a gente não sossega enquanto instituição, porque a nossa função, o nosso dever, o nosso objetivo é justamente esse: defender essas crianças, proteger essas crianças. Então, Ana, a Heloísa não permitiu que as crianças dela passassem por nenhum tipo de cuidado? Não passou por nenhum tipo de tratamento? Não permitiu. Se fechou com as crianças. Se fechou com as crianças. Uma criança, salvo engano, de 7 anos, uma menina, e um menino de 9, 10 anos, algo assim. Quer dizer, que está vivenciando esse momento de trauma, né, difícil, porque certamente eles sabem que o pai está preso, e não sei se sabem a razão, provavelmente. Espero que. Eu não sei como é que ela está lidando com isso. E se ela está colocando essas crianças com algum acompanhamento psicológico, ela deve satisfação isso ao Estado. Ela tem que justificar, ela tem que ter um laudo para ela dizer assim: não, meus filhos estão sendo acompanhados com a psicóloga, assim, está aqui o laudo, está aqui, porque a justiça vai cobrar isso dela. Entendeu? E nós também. Ana, você sabe dizer
Por quanto tempo a Heloísa e a Aline trabalharam juntas? Se elas já estavam juntas há muito tempo? Eu acredito que aproximadamente os 4 anos, ou nessa média de 4 anos de trabalho juntas. 4 anos. É. Eu escutei um relato seu de que a Hope só se envolve, só pega casos em que vocês acreditam ser verdade e ter procedência. O que te fez acreditar nesse caso, Marcos Grubert? As provas materiais que chegaram às nossas mãos e ao laudo da nossa psicóloga, que ouviu a criança, ouviu a mãe. E, olha, eu tenho algumas décadas na advocacia, né? Eu sou advogada no Brasil, me especializei na área de família, na área criminal também. Eu ouvi, né, a mãe, eu ouvi as duas, eu ouvi o depoimento, eu li e eu ouvi o depoimento das duas. Eu conversei com as psicólogas que atenderam ela, o nosso departamento. A gente trabalha com equipe multidisciplinar, a gente vem trabalhando isso há aproximadamente 5 anos lá em Orlando. Eu já trabalhei há muitos anos também com situações como essa no Brasil, e a minha perícia como profissional e como sobrevivente de crimes como esse, que eu sou, e a minha experiência na fundação, não me restou dúvida de que todo o relato era verdadeiro. E tanto aí está a prova que todo o inquérito durante 1 ano, que foi feito com muito cuidado, com muito zelo, né? As pessoas criticando porque estava demorando. Tem situações que são rápidas, mas tem situações que demoram. Por exemplo, nesse inquérito, 3 detetives passaram por esse inquérito. A primeira estava grávida, precisou ir ter neném, parou, aí faz um processo para passar para o segundo passou, todos fizeram um excelente trabalho. Dando continuidade da primeira, ele passou um tempo, depois ele foi removido para um outro caso, aí depois chegou uma outra mulher para ser a detetive, e aí ela também fez um excelente trabalho, depois entrou de férias, aí passou o tempo de férias, voltou. Durante esse trabalho, eles dificultaram a questão do DNA, que foi colhido o DNA dele, do Marcos, dificultaram a questão de ser ouvido pela polícia, não quiseram ser ouvido pela polícia. Então, tudo isso dificultou, trouxe esse tempo, né? Todo esse tempo para que houvesse a conclusão. Mas quando a polícia indicia um acusado, né? Um suspeito, num crime de pena capital, né? E a prisão dele é de imediato a conclusão do inquérito, e em seguida a defesa pede uma fiança para que ele seja solto, para responder em liberdade, e é negado. Eles vão pedir novamente, provavelmente vai ser negado, entendeu? Esse crime. E aí, então, eu só tenho mais a certeza do que eu estava certa. Infelizmente, eu estava certa. Eu gostaria de estar errada, mas infelizmente eu estava certa. E, Ana, além de psicológico, a vítima passou por testes médicos? Ela foi levada a algum hospital? Ela passou por testes médicos, e nós temos toda uma equipe na fundação, né? Então, toda a equipe que pode laudar todo o atendimento que é feito, e tudo isso está sendo juntado ao processo. Não estava no inquérito e agora está indo para o processo que está se iniciando. E todas as medidas que a gente pode fazer para protegê-la, para cuidá-la, tanto não só da criança, mas quanto dos pais, da família, que está extremamente abalada, a gente tem feito, né? Todo esse procedimento. Mas eu não tenho dúvida, infelizmente. E, Ana, trabalhando com a Heloísa, a Aline certamente teve contatos com muita gente do meio gospel, cantores, pastores, conferencistas, enfim. Eu perguntaria isso a ela, mas você sabe me dizer se ela recebeu apoio de alguém desse meio? Olha, ela só recebeu apoio do pastor Anderson Silva, que apoia ela desde o início, entendeu o momento de não irmos a público no início. A gente explicou,
que não era o momento, a gente precisava esperar que o inquérito fosse finalizado, que o indiciamento dele fosse pedido, para que não prejudicasse as investigações. Ele teve se colocou à disposição. Tem alguns pastores amigas dela, de igrejas, que se solidarizaram com ela, mas é só quem eu tenho conhecimento nesse momento. E o contrário disso, o contrário de apoio, ela sofreu algum tipo de retaliação? Muitas. Ela foi muito humilhada durante esse período do inquérito, ela foi muito julgada, foi muito ultrajada, ela foi muito massacrada, mas muito massacrada mesmo, até que a gente pudesse vir a público e trazer a verdade, né? Dessa forma que estamos trazendo. Mas massacrada que você diz por pessoas comuns, pela comunidade ou por gente do meio gospel? Por gente do mundo gospel, pela comunidade, pessoas que diziam que era mentira. É o que geralmente acontece, né? Quando a vítima toma coragem e denuncia, a própria comunidade fica com julgamentos, com conjectura, não conhece o sistema e começa, por que não prendeu logo? Por que não sei o quê? As pessoas falam sem conhecimento, por isso que a gente silenciou durante esse período. Eu digo, não responde, deixa falar, porque a verdade ela vai sempre prevalecer, entendeu? E não temos confiança de que a justiça será feita, de que ele será condenado. Esse processo vai ser conduzido com muito, como os processos são dentro lá na justiça americana, e e vamos estar atentos a todo passo que for dado na condução desse processo. A gente vai estar bem atento enquanto instituição, dando suporte a ela e cobrando que essa justiça seja feita. Ana, quando surgiu esse caso, estourou esse caso na mídia, que foi o primeiro, né, que nós tivemos acesso, tratava-se de um pedófilo em potencial, né? A vítima foi uma criança de 6 anos. Mas agora a gente soube do caso da Josiane, aconteceu há 14 anos, mas ela já era uma adulta há 14 anos. E tem outros casos também que estão surgindo meio no off, todos de mulheres adultas. E você também disse ter conhecimento de outros casos. Eu te pergunto o seguinte: os outros casos também têm a ver com crianças? Ou teria sido a filha da Aline teria sido a primeira vítima, criança de Marcos? Não, infelizmente, outros casos têm a ver com criança. Infelizmente. Sim. E, claro, esse não sendo o único caso, a Hope and Justice existe há quantos anos? 5 anos, vamos completar agora no dia 7 de setembro. Há 5 anos. E esse caso veio a público por se tratar de pessoas públicas, né? A Heloísa é a famosa do casal, ela é uma cantora, mas o Marcos também é filho de um pastor, um conferencista famoso dentro de uma bolha. E eu ouvi um relato seu também dizendo que vocês levaram isso para a imprensa, foi uma decisão estratégica. Explica para a gente essa estratégia. Essa decisão estratégica se deu em razão de que havia uma possibilidade de fuga da família. Havia uma possibilidade da família voltar para o Brasil, da família... e aí a gente precisava make sure, né, ter certeza de que, se isso acontecesse, não ia sair impune. E também, geralmente, a gente trabalha, né? Eu tenho casos, inclusive, com outras pessoas famosas, mas não tão famosas, mas bem conhecidas no meio gospel, no meio evangélico, mas a gente não trabalhou dessa forma porque não há esse risco, né? Não trabalha dessa forma porque não há esse risco. Mas a própria mãe queria, já desde o início, já trazer a público, né? Ela é uma jornalista, ela sabe o poder da opinião pública sobre um caso de repercussão dessa. Mesmo assim, eu consegui mostrar que era importante a gente aguardar o final, né? Pelo menos o final do inquérito,
porque a certeza nossa era tão grande que se a gente poderia falar desde o início sem preocupação alguma, porque a gente sabe, não tinha como o inquérito não dar no que deu, não tinha como. Então, eu disse, não, mas vamos esperar, porque de qualquer forma não foi fácil para ela. Ela foi muito humilhada e também não foi fácil para a gente, porque a gente ficava sempre naquela tensão de que poderia ir embora, poderia sair, voltar, e aí foi que, por causa disso, a gente resolveu, não, vamos agora, já que o inquérito terminou e a prisão dele vai ser pedida aí, a gente vai poder, vamos trazer isso à tona, porque existe um comportamento à margem da lei da Heloísa, né? Existe um comportamento à margem da lei da Heloísa, e ela precisa responder por isso. Ela corre o risco de responder por omissão, no caso? Sim. E na sua percepção de uma profissional experiente na área, por que você acredita? Porque a Heloísa, além dela ter se fechado, o Instagram dela, ela tem em torno de 500 mil seguidores no Instagram, ela trancou os comentários, então ela se fechou de todas as formas. Na sua percepção, por que você acredita que ela se fechou, que ela ainda não prestou nenhum tipo de depoimento? Ou se ela vai fazer em algum momento? Eu acho que ela está mal orientada pelo advogado dela. Minha opinião. Eu acho que se ela não tem... Se ela sempre teve todos os cuidados com os filhos e se ela precisa se defender, ela não vai poder ficar... ela tem que dar uma satisfação à justiça. Eu não falo nem que ela tenha que estar conversando com as pessoas em Instagram, nem em WhatsApp, nem em canto nenhum, mas para a justiça ela tem que dar uma satisfação, entendeu? E querendo ou não, ela vai dar. Ela querendo ou não, ela vai chegar um momento que ela não vai ter, como aconteceu com o Marcos. Ela corre risco, sim, de ser presa, ela corre risco, sim, de responder por omissão, entendeu? Com relação aos filhos dela, com relação a essa criança. Ela tem, e o risco não é pequeno. Por isso que eu não estou entendendo a estratégia do advogado dela, mas respeito o colega, e eu acho que ela precisaria, sim, por ser uma pessoa pública, por ser uma pessoa que tem seguidores, que tem fãs, por ser da comunidade gospel, da comunidade evangélica, ela como mãe, como cristã, principalmente como cristã e como mãe, ela teria que dar uma satisfação, sim. Então, não é como se ela tivesse se fechado apenas para a opinião pública, mas até mesmo com a justiça. Com a justiça ela não está tratando. Ela não está deixando, não está atendendo a polícia, não está atendendo o DCF, e isso só vai complicar a situação dela. Só complica. E com relação ao Marcos, que ele pode ser condenado ou à pena de morte ou à prisão perpétua por crime capital, você sabe me dizer quais são os próximos passos? Ele já passou por uma audiência, e qual é o próximo passo no caso dele? Eu tomei conhecimento que agora em julho o advogado dele vai solicitar a fiança também para que ele responda em liberdade. Acho pouco provável pouquíssimo, que o juiz conceda essa fiança. Mas existe o princípio do livre julgamento, né, do magistrado, embora a lei diga que esse crime não tem fiança, mas eu não acredito que, diante de tudo que a gente está vendo, essa fiança seja concedida. Eu não acredito. E, Ana, para finalizar, você tem alguma mensagem para pais e mães de crianças? Tenho. A primeira mensagem e a mais que eu digo que tem que a pessoa, se puder escrever num papel e colocar em todo canto e divulgar, não se cale diante de qualquer abuso. Não se cale. A gente tem muitos casos que vêm de dentro das igrejas. Eu sou cristã, sou evangélica, e não é porque é o evangélico, não é porque a igreja é evangélica, não é porque a igreja... É o ser humano. Esses predadores, eles estão em qualquer parte. Eles estão nas esquinas das nossas casas, eles estão nas escolas dos nossos filhos, eles estão no nosso ambiente de trabalho, na rua, num bar, num restaurante. Não é porque é a igreja evangélica, não é porque é a igreja católica, não é porque é o centro espírita.
é o ser humano que, infelizmente, se desconectou completamente de Deus e se transformou num monstro que se transforma e que comete esses atos horrorosos, terríveis, que a gente tem presenciado aí na mídia, na nossa sociedade. Não se calem. Eu sei que o crime sexual é um crime que traz culpa, que traz vergonha, que traz medo, que traz... Não se cale diante de ameaça, não se cale diante de pressão de pastores, de lideranças de igreja. Se você foi abusado, abusada, se você está sofrendo um assédio, procure instituições sérias que possa dar esse suporte a você. A Hope and Justice pode chegar aonde você estiver, em qualquer lugar. A gente tem uma rede de apoio, a gente tem conexão com várias instituições, em qualquer lugar do mundo a gente consegue chegar através das nossas parcerias, das redes de apoio. Então, seja no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia, na África, no Japão, a gente tem como ajudar, orientar, a gente atende online, a gente atende através da internet, através de telefone, mas a gente dá o direcionamento para os primeiros socorros de como é que a gente conduz cada caso. Então, busquem ajuda, denunciem. Se tem medo de ir numa delegacia, procuram um advogado, procuram alguém da família, mas não se calem, gente. Tem muita gente sofrendo, muita criança sendo abusada dentro de casa, dentro das igrejas, dentro das escolas. Denuncie, porque eu acredito que aí sim a gente consegue mudar um pouco esse cenário caótico de tantos abusos que a gente tem visto na nossa sociedade contra criança e contra mulheres, que são geralmente o lado mais frágil, idosos, mulheres, crianças, embora muitos homens sofram também abuso, né? Muitos meninos sofram abuso, que é o que a gente chama geralmente da vítima invisível. Então, minha mensagem é essa: denunciem, busquem ajuda. Muito obrigada, Ana, pelo seu tempo e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Monique. Seguir em frente. A Hope and Justice está à disposição, sempre que precisarem, podem nos procurar. Obrigada. Obrigada. Assunto delicado, mas o Pleno News sempre deixa você por dentro de todas as informações de tudo o que acontece. Continue ligado nas nossas redes sociais.